O capítulo começa no mesmo barco em alto mar. Sue ainda estava lá, ao lado do corpo de seu namorado, abalada e sem rumo. Enquanto isso, vemos que o caos chegou na cidade, e ela estava justamente indo para lá. Mas quando ela estava prestes a chegar, alguma coisa debaixo d'água começa a fazer o barco balançar. Nada mais era que os próprios infectados. Desesperada, ela virava o barco com tudo, o que fazia os infectados se desprenderem do barco, sendo fatiados em seguida com as hélices do barco. Mas ainda havia alguns infectados que estavam presos lá. Ela dava pipoco em um deles e ele ia de vasco, só que ela não sabia conduzir um barco. E acaba que o barco colide no cais, quebrando a zorra toda, permitindo que assim os infectados que estavam submersos emergissem e fizessem um lanchinho do corpo do seu namorado. Sue aproveita essa distração e sai correndo. Andando pela cidade devastada e vazia, ela se encontrava com um telefone, mas quando ela pegava para fazer uma ligação, era dito que todos os serviços de emergência estavam fora de ar e que era para ela ir até o hospital mais próximo. Então, ela começava a andar mais um pouco na direção do hospital. Mas no meio do caminho, ela se encontrava com alguns infectados. Eles percebem sua presença e então iniciava uma pequena perseguição. Sue corria desesperada até que chegava em um beco sem saída. Parecia que era o fim para ela. Quando de repente uma viatura de polícia aparecia e passava por cima dos bichos e eles se desmontavam igual o Lego. Aí aparecia um calvo e falava: vai logo, entra aí! E depois disso, ele mete o pé. E agora, mais tranquila, o policial pergunta qual era o nome dela, e ela dizia, Sue. E ele se apresentava como Wilmot, e o outro policial ao seu lado era Ryder. E ele perguntava o que ela estava fazendo ali. Sue responde que veio navegando da ilha de Smokey. E ele ficava, quê? Você veio de lá? Ela responde que sim, e que tudo isso começou lá após um gás negro emergiu de um vulcão. E quando perguntada sobre o que aconteceu lá, ela responde que foi exatamente o que estava acontecendo na cidade, o que incomodava Wilmot, o deixando bem pessimista. Na sequência, Ryder pergunta o que acontece quando alguém é mordido. Ela responde que você muda e eventualmente se transforma em um deles. Então, nos é revelado que Wilmot foi mordido, e Ryder pensava em eliminar o seu próprio amigo. Ryder dizia que se isso for verdade, o cara estava condenado, mas Wilmot dizia que não, era só levar ele para o hospital e já era, tá tudo tranquilo. Mas impiedosamente, a sangue frio, Ryder eliminava seu próprio amigo. E Sue, assustada, dizia que teve que fazer exatamente a mesma coisa com o seu namorado. Em pânico, Sue pedia para que ele a levasse para o hospital. Mas Ryder dizia que era tarde. Ele dizia que essa era a última patrulha deles, porque eles estavam procurando por sobreviventes. Ele dizia que Wilmot saiu do carro para salvar uma sobrevivente, mas nisso acabou sendo mordido. Então, Sue pergunta o que aconteceu com os hospitais. Ryder responde que estavam reunindo sobreviventes no hospital para fortificar o local, apenas esperando o resgate do Estado. Ela pergunta se encontraram alguém que não foi infectado. Ele responde que não, e dizia que se arrepende muito de ter feito essa patrulha com seu parceiro. Enquanto uma velhinha seria estudada por 2 infectados, ele dizia que não faltava muito e logo chegariam. A cena corta e mostrava justamente o hospital para o qual estavam indo. Eles finalmente paravam e vemos que ali na frente haviam muitos e muitos infectados. Desesperada, Sue perguntava o que eles vão fazer agora. E ele teve a brilhante ideia de usar o corpo do seu parceiro como distração. Então, bastante ressentido e triste, ele tinha que fazer isso. Era a única maneira de sobreviver. Então, de repente, Ryder escuta alguma coisa. Era simplesmente o helicóptero do Estado. E o Ryder ficava confuso, tipo, quê? Como assim? Já chegaram? E a Sue ficava esperançosa, tipo, não, eles vieram aqui para resgatar a gente. Mas então, o Ryder pergunta, mas só um helicóptero? E otimista, ela dizia, não, vai vir mais, é certeza. Tem alguma entrada no hospital ou alguma coisa do tipo? Mas Ryder, pessimista, dizia, não é possível, ele deve estar fazendo alguma missão de reconhecimento. Mas a Sue insistia, não, vamos lá, vamos tentar, vamos lá. Mas ele continuava dizendo, não, isso não faz sentido, não tem lógica. Até que de repente, ele percebia alguma coisa de errado e mandava que ela voltasse para o carro. E ele estava certo, pois o helicóptero soltava uma bomba, ao qual era poderosa o bastante para eliminar todos os infectados da área. Mas não era o bastante, haviam muitos infectados, então o helicóptero soltava outra bomba. Então, Ryder dizia que mais 2 desses e eles conseguiriam entrar no hospital. Mas Sue dizia, não, você tá ficando louco, porra, dá meia volta! Todo mundo no hospital já tá morto, já era.
No entanto, enquanto eles prosseguiam, uma bomba explodia perto deles, o que obrigava o policial a mudar a rota. No entanto, o helicóptero começava a segui-los, e quando Ryder perguntava o que ela estava vendo, ela dizia que parecia que o piloto queria contato com eles. E é dessa forma que acabava o nosso primeiro capítulo.